18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora na Mix. Muito obrigada pela sua companhia. Você sintonizado em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite com as principais notícias para você aqui no programa 18 horas. Boa noite, Cid Soares. Boa noite. A gente começa bem hoje, né? Começa distribuindo logo os ingressos aí. Exato. Vamos, bora. Você que tá passeando aí, tá de carro, passando aqui perto da Mix, dá uma passada aqui com a gente agora, eu tenho uma cortesia pra você. Um par? Então pronto, já vai de dois, vai de casal. Passa aqui que eu vou te dar 2 convites pra você curtir aí o circo do Marcos Frota, ok? E você que já assistiu sabe que é um espetáculo maravilhoso, né? Vai além. Vai além. Olha, não, sério, eu não tô falando isso porque eu já fui, não, mas olha, vale muito a pena. Se você não conhece, vá lá. Vale a pena, então vale conferir esse espetáculo maravilhoso. Só não vou dar spoiler. Não dê não. Para você que está passando aqui pela Rádio Mix, aqui pertinho da Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, o primeiro que passar aqui vai levar um par de ingressos. São 2 pares, ok? Então as 2 pessoas que estiverem passando, né, os 2 primeiros que passarem agora, tá? Só vale para as primeiras pessoas. As 2 primeiras pessoas que passarem agora aqui vai levar essa cortesia. Você é o nosso convidado para conferir o espetáculo do circo Marcos Frota. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje aqui do 18 horas. Deputados amazonenses se movimentam para instalar outra CPI. O objetivo é investigar novas denúncias de corrupção na gestão de Wilson Lima no enfrentamento da pandemia. O estado do Amazonas atinge a marca de 2 milhões de doses, né, de vacina contra a Covid-19 aplicadas, mas ainda segue alto o número de pessoas que faltaram a segunda dose. E especialistas analisam a atuação das tropas nacionais da Força Nacional de Segurança aqui no estado do Amazonas, depois dos ataques criminosos registrados no estado. É nosso destaque também. No Amazonas, o número de trabalhadores contratados com carteira assinada em maio deste ano foi maior que o total de demitidos. 18 horas. Começa agora o programa 18 horas de hoje, quinta-feira, 1º de julho de 2021. Você está ouvindo 18 horas. Olha, hoje à noite o Amazonas atingiu a marca aí de 30, né, no dia 30 de junho, né, a marca de 2 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 aplicada em todo o estado. São 1.546.000 pessoas que receberam a primeira dose e 544.000 que receberam as 2 doses do imunizante. E hoje a vacinação ficou suspensa aqui em Manaus, tá? Mas volta amanhã, sexta-feira, com a imunização das pessoas com 26 anos ou mais, tá? Lembrando que quem já tomou a primeira dose da vacina precisa concluir o esquema vacinal, todo o ciclo, tá? Com a aplicação da segunda dose, como explica a repórter Nathalie Moraes. Mesmo com a aceleração dos calendários de vacinação, a imunização total da população contra o novo coronavírus ainda enfrenta diversos desafios. Isso porque as pessoas não retornam para tomarem a segunda dose dos imunizantes. Aqui no estado, até esta quarta-feira, mais de 2 milhões de doses das vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas. Desse total, 1.456.674 da primeira dose e 444.399 da segunda dose dos imunizantes. Segundo a infectologista da Fundação de Medicina Tropical, Solange Dourado, todas as vacinas são seguras e completar o esquema vacinal é imprescindível. O processo de imunização, ele requer que seja um esquema completo, ou seja, se nos estudos de uma determinada vacina for evidenciado que a proteção efetiva se dá após a segunda dose da vacina, é assim que tem que ser feito. Então é um esquema em que a primeira dose inicia o processo de produção de anticorpos, de reconhecimento daquele agente, no caso do vírus SARS-CoV-2 que causa Covid, e numa segunda etapa, então esses anticorpos vão ser produzidos de uma forma mais intensa e mais duradoura, para aí sim garantir a proteção contra a doença Covid, especialmente contra casos graves de Covid. Em Manaus, um pouco mais de 313 mil pessoas tomaram as 2
duas doses da vacina. Como forma de incentivar que as pessoas retornem aos postos para tomarem a segunda dose, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou em coletiva de imprensa a possibilidade de oferecer prêmios para quem tomar a segunda dose, como forma de incentivar a vacinação aqui na capital. Apesar de falar sobre os prêmios, Davi Almeida não detalhou quais seriam nem quando seriam oferecidos. Premiar, fazer sorteio para as pessoas que ainda não tomaram a segunda dose, para motivá-las, para que a gente possa imunizar toda essa população e essas variantes que vêm de fora, elas não possam atingir a cidade de Manaus. Durante um mutirão de imunização para as pessoas de 27 anos ou mais, foram aplicadas aproximadamente 90 mil doses de imunizantes. Manaus já utilizou 97% do total das vacinas recebidas por meio do Programa Nacional de Imunização. A secretária de Saúde aqui da capital, Shadia Frache, reforçou a importância da aplicação da segunda dose das vacinas contra a Covid-19, apesar dos leves efeitos. Os efeitos colaterais, gente, são iguais a qualquer outras vacinas. Existem pessoas que têm os efeitos e outras que não. Uns mais leves, outros menos leves. Porém, não tivemos até hoje nenhuma notificação de agravo por reação de vacina. Dores no corpo, febre, mal-estar, isso pode acontecer, onde é preciso repouso, bastante líquido, uma medicação para baixar a febre e só. Os relatos que nós temos, nós fomos atrás das 313 mil pessoas, é claro que não fomos a todas, mas uma parte delas para perguntar se na segunda dose elas tiveram a mesma reação e elas disseram que não. Nesta sexta-feira, retornamos à vacinação com 7 postos de vacinação, que irão funcionar de 9 da manhã até as 4 da tarde, para vacinar as pessoas com 26 anos ou mais. Então, se você faz parte deste grupo, não deixe de tomar a sua dose de esperança. E se você tomou a primeira dose, não deixe de concluir o seu ciclo vacinal. E só assim, venceremos a pandemia e voltaremos a viver o novo normal. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, o fato é que o ritmo da vacinação aqui no Amazonas avançou bastante nas últimas semanas, mas isso em relação à primeira dose, né? Só nos últimos 2 dias, vacinamos mais de 90 mil pessoas aqui em Manaus. Foram 45 mil no dia 29 e mais 45 mil ontem, dia 30. Por outro lado, houve pouco avanço na aplicação da segunda dose. Apenas 544 mil pessoas, como já dissemos, tomaram as 2 doses que garantem a imunização, considerada satisfatória pelas autoridades de saúde. Em todo o estado, mais de 70 mil pessoas não retornaram no prazo estabelecido para receber a segunda dose. Pois é, olha, isso tem sido verificado aí em todo o Brasil. Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro revela que 970 mil idosos com mais de 80 anos não compareceram para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid. E os índices maiores são os do estado do Ceará, com um total aí de 19,5%, e aqui no Amazonas com 15,9%. A pesquisa também já calculou que cerca de 11% ou 44 milhões de brasileiros que deveriam ter recebido a segunda dose ainda não compareceram aos postos. Bom, vale sempre destacar o que os especialistas sempre dizem, gente, todas as vacinas são seguras e que completar o esquema vacinal é imprescindível. São muitos os motivos que as pessoas alegam para não voltar, né, para tomar a segunda dose. Só que é necessário sim. Então, para isso, de repente, a gente poderia fazer uma campanha, né, de conscientização por parte da prefeitura ou até do governo do estado também para incentivar as pessoas a completarem a imunização. A prefeitura também poderia fazer aquela busca ativa, né, Cid, que fazem, né? Exatamente. Né, de vacina, chegar lá quase que de porta em porta, procurar as pessoas que ainda faltam completar aí as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Inclusive esse porta a porta é feito para pagamento de Bolsa Família, olha essas aí. coisas. Pois eu acho que é possível incluir, fazer para vacina, né? claro. E olha, se você tem um parente, um idoso nessa situação, tire um tempinho, leve essa pessoa a um posto de vacinação. Todos
Todos nós só estaremos seguros quando mais de 60% a 70% da população estiver vacinada. Vamos lá, vamos fazer esse mutirão pela vida aí, pelo fim das restrições, que só vamos conseguir de fato a vacinação em massa nesse formato. Exato, então a gente precisa alcançar aí pelo menos 60% da população vacinada com as 2 doses para a gente conseguir a redução sustentada, essa redução aí dos casos graves e mortes. Até lá, vamos seguir com as restrições da pandemia e é imprescindível seguir usando máscara, álcool em gel, mantendo o distanciamento social. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E hoje mais 2 deputados assinaram a CPI proposta pelo deputado Wilker Barreto, Dermilson Chagas e delegado Péricles para investigar novas denúncias de corrupção no enfrentamento da pandemia. Assinaram hoje o requerimento de instalação da CPI o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Roberto Cidade, e o deputado Ricardo Nicolau. E agora já são 6 deputados a favor desta comissão parlamentar, mas é preciso o total de 8 assinaturas para aprovar a CPI. E novas adesões estão sendo aguardadas para hoje ainda. E para falar mais sobre o assunto, vamos conversar agora com o deputado estadual Ricardo Nicolau, do PSD, que é um dos deputados que assinaram o requerimento para a instalação desta CPI. Muito boa noite, deputado. Tudo bem? Como o senhor está? Tudo bem, boa noite, Karime, boa noite, o Cid. Boa noite. É um prazer poder participar do programa. Muitíssimo obrigada pela sua presença, a gente já começa agradecendo. Bom, eu agradeço também. Que ótimo. Então, por que o senhor decidiu assinar o requerimento que pede a instalação de uma nova CPI para investigar irregularidades no governo Wilson Lima? E o que aconteceu esta semana na CPI do Senado que motivou para o senhor a tomar essa decisão? Também, a decisão do Supremo Tribunal Federal que impediu a ida do governador até a CPI do Senado, que poderia explicar muita coisa para a sociedade amazonense. Também o andamento da CPI do Senado. E hoje o presidente da Assembleia Legislativa assinou também a Comissão Parlamentar de Inquérito e eu também assinei. Eu acredito que há muitas explicações que o governo precisa dar à sociedade. Explicações de várias formas. Uma, por que faltou oxigênio? Por que faltou leito? Por que faltou remédio? Por que nós tivemos um índice de letalidade, um dos maiores do mundo? Então, assim, tem muita coisa que precisa ser explicada. E eu assinei a CPI e já antecipei que nós precisaríamos convocar algumas pessoas por primeiro. O primeiro convocado seria o governador Wilson Lima, o vice-governador Carlos Almeida, convocar a White Martins para explicar a questão do oxigênio, a empresa de vinho para explicar a questão dos respiradores, convocar todos os diretores dos principais hospitais, inclusive o Hospital Delfim Aziz, deputado, o diretor da SEMA, o ex-prefeito Arthur. Então, a gente poder começar a elucidar tantas respostas que não foram dadas. O senhor defende a convocação em torno de 30 nomes, né? Isso inclui o Wilson Lima, o governador Wilson Lima e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto. Tá certo isso mesmo? Sim. Eles são, tanto na primeira quanto na segunda onda, eles estavam no comando, né? E fora isso, a gente poder diagnosticar o que houve no Hospital Delfim Aziz. Por que a taxa de letalidade do Hospital Delfim Aziz é muito grande? O que houve também no Platão, no João Lúcio, no 28 de agosto, nos SPAs, nas UPAs, né? E aquelas pessoas que estavam lá na linha de frente, elas precisam ser ouvidas. E ao ser ouvidas, eles vão nos dar as respostas que todos querem saber. Então eu acredito que a CPI ela tem um papel importante para diagnosticar e para verificar fraudes, mas também tem um papel importante
de poder ver o que aconteceu no atendimento da cidade de Manaus e do estado do Amazonas e por que nós tivemos essa quantidade de óbitos que nos torna o campeão mundial. Deputado, esta semana, durante o depoimento na CPI da pandemia do Senado Federal, o deputado Fausto Júnior, ele não soube responder, foi questionado por que o governador Wilson Lima não foi indiciado na CPI da Saúde aqui da Assembleia Legislativa. Isso ficou muito mal para a Assembleia, não é não? E o que podemos esperar aí no caso de uma nova CPI instaurada aqui? Olha, numa nova CPI, ela vai trazer os subsídios necessários, tendo que, se assim for o caso, de indiciar, seja o governador, vice-governador, secretários, empresários, e terá mais elementos, para assim fazer. Quem decide os rumos do Estado é o governador. O governador foi quem era o grande comandante, o grande líder na questão dessa pandemia. Então ele é que estava na linha de frente, tanto no hospital de campanha quanto nos outros hospitais. Então não dá para dizer que ele não sabia, até porque ele publicava vários vídeos dentro dos hospitais, então ele precisava ir até a CPI do Senado, ele não foi, ou da CPI da Assembleia Legislativa, para explicar muitas questões. Tem muitas questões que precisam ser esclarecidas. Então, nessa nova CPI, o Wilson Lima vai ser uma das pessoas que vocês vão ouvir e até indiciar? Eu acredito que sim. Eu não posso falar pela Assembleia ou pela CPI, que até porque precisa de ter o número necessário e precisa de ter a sua composição. Dentre a sua composição, eu acredito que será votado. Eu me coloco à disposição e já antecipo que, se estiver fazendo parte da nova CPI, essas pessoas que eu já falei serão as primeiras que nós iremos fazer o requerimento para convocar. Deputado, o que foi que aconteceu de mais grave aí no enfrentamento da pandemia aqui no Amazonas, na sua opinião? A falta de oxigênio nos hospitais, as irregularidades na aplicação de recursos, ou a má gestão, ou tudo isso junto? Eu acho que é um conjunto, tudo isso junto. Uhum. Então, o governo do estado negligenciou com a oferta de leitos, faltaram muitos remédios para o atendimento do paciente. Você viu cenas dramáticas que correram o mundo de pacientes sendo atendidos no chão dos hospitais. Pacientes demoravam muito a ir até a rede hospitalar de referência, ficava por muito tempo na UPA, ficava por muito tempo no SPA. Não houve, por parte aí também entra a prefeitura, um diagnóstico precoce, até para que a assistência fosse feita de forma imediata. Os pacientes já chegavam no hospital em situação grave. Então, um conjunto de coisas fizeram com que o Amazonas tivesse essa quantidade toda de óbitos. E vale ressaltar que os dados oficiais estão defasados. Houve uma subnotificação muito grande. Então, nós temos um número bem maior de óbitos do que esses que o governo publica. Então, nós temos muitas respostas que precisam ser esclarecidas. A população precisa, os familiares daqueles que perderam o seu ente querido precisam ter essas informações, precisam ter a resposta necessária. A falta do oxigênio foi, assim, o ápice, foi aquilo que mais chocou a todos. A gota d'água, né? Deputado, agora... Ali foi como você falou, a gota d'água. Certo. Agora tiveram-se muitos problemas. Por isso que eu faço questão, e assim acho importante, nós trazermos as pessoas que estavam na linha de frente, que estavam lá, médicos, diretores, para que eles possam nos dizer,
não só da falta do oxigênio, mas da falta de pessoal, da falta de leito, da falta de remédios. O que faltou de instrumento para que os nossos índices fossem melhores. Ok, deputado, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no programa de 18 horas. Para finalizar, deputado, faltam poucas assinaturas. O senhor acha que essa CPI vai sair do papel? Quais são esses nomes que o senhor acha que deve assinar também para que essa CPI prossiga? Olha, eu acho que vai sair sim do papel. A CPI da pandemia, ela pode fazer e cumprir um papel muito importante. Ela pode fazer um trabalho em conjunto também com a CPI do Senado Federal, que tem outros instrumentos também importantes, já fez coleta de alguns dados. Então eu acho que ela pode servir como um grande instrumento de poder não só identificar aqueles que deixaram de fazer ou foram culpados, mas também poder esclarecer à sociedade o que de fato aconteceu por dentro dos hospitais no estado do Amazonas. Você vê que os hospitais que eram gerenciados pelo governo do estado, todos os hospitais da cidade de Manaus são gerenciados diretamente pelo governo do estado. Okay. Dos municípios, a grande maioria é feita pelos municípios. E os municípios tiveram uma performance muito melhor do que a do governo do estado. Foi menos de 2% a letalidade. E aqui na cidade de Manaus foi quase 5%. Então, tem coisa aí para ser esclarecida. Ok, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Muito obrigado, Karine e Cid, um grande abraço. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Conversamos com o deputado estadual Ricardo Nicolau, do PSD. Você está ouvindo 18 horas. E ainda hoje aqui no 18 horas, fios que valem ouro. De janeiro até abril deste ano já foram registradas 451 ocorrências de furtos de fios de telefonia. É o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. 18 horas. Agora 6 horas e 27 minutos aqui em Manaus e você conferiu a primeira da playlist de hoje, não é, Cid Soares? Exatamente, High Power, com Coldplay, bacana. 6 horas e 27 minutos, vamos saber a previsão do tempo e a temperatura para essa noite. Teremos ainda um pouquinho desse friozinho de hoje de manhã, Karine? Previsão do tempo. Bom, segundo informações do Clima Tempo, sim, teremos uma noite aí com pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, tá? E a máxima não deve passar dos 28 graus. As chances de chuva são 0%, viu? Apesar de estar aqui dizendo que vai ter chuva, sim, deve a previsão ser de chuva. Bom, a mínima prevista é de 23 graus, como falei, a máxima não passa dos 28 graus e a umidade relativa do ar fica entre 45% e 82%. Mix. Olha, foi adiado pela segunda vez aí a análise da denúncia contra o governador Wilson Lima e mais 17 pessoas acusadas de desvios na saúde pela Procuradoria-Geral da República. Pois é, Cid, o motivo foi porque a Polícia Federal incluiu novas provas no processo que investiga a compra superfaturada de ventiladores pulmonares para pacientes com Covid-19 aqui no estado do Amazonas. E a repórter Júlia Gomes tem mais detalhes sobre o assunto. Vamos acompanhar. O relator do processo, o ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, disse que recebeu novos documentos comprobatórios da Polícia Federal relacionados às investigações e, portanto, deu mais tempo para a defesa analisar esse material. Também foram apresentados requerimentos formulados por alguns dos acusados para a renovação do prazo para manifestação. As informações estão na decisão do ministro do STJ, que retirou de pauta pela segunda vez a análise da denúncia contra o governador Wilson Lima, o vice Carlos Almeida e mais 16 pessoas acusados pela Procuradoria-Geral da República de superfaturamento da compra de ventiladores pulmonares inadequados para pacientes com Covid. A denúncia seria analisada na última quarta-feira, 30 de junho, mas a análise foi adiada. A ação penal 993 deveria ter sido julgada inicialmente no dia 2 de junho, mas depois de um pedido da defesa, que alegou não ter tido prazo para analisar todos
todos os dados do processo foi retirada da pauta. Segundo a subprocuradora-geral da República, Lindor Araújo, que assina a denúncia, se instalou no governo do Amazonas uma verdadeira organização criminosa que tinha por propósito a prática de crimes contra a administração pública, especialmente a partir do direcionamento de contratações de insumos para o enfrentamento da pandemia. Para a PGR, o governador Wilson Lima atuou como chefe dessa suposta organização criminosa. Pesam contra ele acusações de dispensa indevida de licitação, fraude à licitação e peculato, que é o desvio de dinheiro público. A Procuradoria calcula que o grupo tenha causado prejuízo aos cofres públicos de pelo menos R$2.200.000. Para o deputado Dermilson Chagas, do Podemos, que vem fazendo duras críticas aos colegas parlamentares pelo fato de a Assembleia Legislativa não dar início à análise dos 15 pedidos de impeachment contra o governador Wilson Lima e de não instaurar a CPI da pandemia, que só tem a assinatura de 4 deputados, vai ficar feio e constrangedor a Casa Legislativa não cumprir com seu papel de fiscalizar e julgar o governo do Estado. Tenho cobrado constantemente dos membros da Assembleia para que peçam ao presidente que vote no plenário os pedidos de impeachment contra o governador. A Assembleia tem o seu papel, tem a sua função, não pode fugir dos seus objetivos, das suas finalidades. Legislar e fiscalizar. Será vergonhoso o STJ admitir a denúncia e deixar o governo do Estado e a Assembleia assistir o judiciário condenando o governador por vários crimes. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E olha só, hoje o Rio Negro amanheceu com menos 2 centímetros, intensificando assim a vazante verificada nos últimos dias. Agora a cota está em 29 metros e 94 centímetros, já que são 8 centímetros a menos que o recorde registrado no dia 16 de junho desse ano, que foi de 30 metros e 2 centímetros. E seguimos aí, mesmo assim, com várias ruas do centro de Manaus alagadas e pelo menos 10 bairros também afetados. A cheia deste ano atingiu 58 dos 62 municípios amazonenses e causou prejuízos e transtornos aí para mais de 450 mil famílias em todo o estado. 18 horas. E cresce o número de contratados, de trabalhos encerrados aí por motivos de morte no setor da educação. Os dados são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. E os dados não apontam as causas da morte, mas indicam uma possível relação com os casos de coronavírus. A repórter Ananda Chama tem mais detalhes. Balanço divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos aponta que no Amazonas, números de contratos de trabalho encerrado por motivos de morte no setor de educação cresceu 925% de janeiro a abril deste ano, comparado ao mesmo período do ano passado. No Brasil, esse crescimento foi de 128%. Ao todo, 1.479 contratos encerrados por morte do trabalhador, entre professores, faxineiros, porteiros e outros vinculados a instituições de ensino. Os dados divulgados não apontam as causas da morte, mas esse aumento indica uma possível relação com casos de Covid-19. A professora Ana Cristina Rodrigues, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Amazonas, fala que esse número apresentado pelo balanço é ainda menor que o número que o sindicato levantou no ano de 2021. Observando a pesquisa do DIEESE, verificamos que o número apresentado ainda é menor do que o número que levantamos de óbitos dos trabalhadores em educação em 2021. E grande parte desses óbitos, que passam de 100, comprovadamente foram por Covid-19. Portanto, nós vamos solicitar a pesquisa do DIEESE e, para contribuir com a mesma, vamos informar os dados que possuímos com pesquisa feita através da nossa assessoria de comunicação. Lembrando que esse ano, desde o retorno às aulas no dia 31 de maio, o número de escolas estaduais e municipais com casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 tem aumentado. Ananda Chama para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. E segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, de janeiro até abril deste ano, foram registradas 451 ocorrências de furtos de fios de telefonia. No total, 43 pessoas já foram presas. E a polícia deflagrou uma operação para combater esse tipo de crime. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes e traz pra gente agora. Nathalie. De janeiro até abril deste ano, foram registradas 451 ocorrências de furtos de fios de telefonia, prejudicando inúmeros manauaras que, por vezes, ficam sem o sinal de telefone e internet em suas casas. Os alvos desta operação, segundo o secretário de Segurança Pública, Luiz Marbonates, são empresas de metalúrgia e sucatas irregulares. As empresas de telefonia, empresa de luz, empresa de água, tem sofrido constantemente com os furtos de cabo elétrico, de fio elétrico, de tampas de bueiro, que muitas vezes os carros dos cidadãos têm sido danificados por causa desses furtos. Tampas de bueiro, tampas de esgoto de esquina e outros furtos são efetuados. Estão unidos agora a Prefeitura de Manaus e o Governo do Estado, através da Secretaria de Segurança e a Prefeitura, através de vários órgãos, visando dar esse retorno para a comunidade. Começa hoje a Operação Festos e isso aí vai se prolongar o enquanto for necessário. Está sendo criado agora uma central única de fiscalização, uma CIF específica para esse trabalho. Com isso nós vamos acabar com esses ferros velhos irregulares que tem na cidade. Segundo o delegado Sérgio Fontes, até agora 75 estabelecimentos foram vistoriados pelos policiais e agentes de fiscalização de diversos órgãos municipais e estaduais. Cerca de 3,2 toneladas de fios de cobre foram recolhidos para a averiguação, além de 46 estabelecimentos que foram interditados por diversas irregularidades e 13 pessoas foram presas em flagrante. Mais do que a questão patrimonial de furto em si, o que essa operação, o Efestos, a Secretaria e a Prefeitura pretendem é assegurar a segurança do cidadão, porque cada fio furtado gera inúmeros problemas para a população. Falta água, falta luz, um bueiro aberto pode causar um acidente, inclusive mortal, e é isso que nós queremos, porque a situação estava aumentando de maneira exponencial e nós precisávamos, o Estado e a Prefeitura precisava dar um basta nessa situação. Agora, um inquérito policial foi aberto para apurar o suposto crime de receptação. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E voltamos a falar de desvios na área da saúde em tempos de Covid-19. Esse também foi o assunto do dia na CPI da pandemia do Senado Federal. Vamos chamar agora o nosso correspondente de Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, para saber os destaques de hoje. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Então, tivemos mais um dia aí de discussões acaloradas e o senador Eduardo Braga que saiu do chamado G7, não foi isso? Conta pra gente como foi o dia em Brasília. Boa noite, Karime, boa noite, Cid, boa noite a todos. Antes de dar essa informação para vocês, eu vou explicar o que é o G7. O G7 é um grupo formado por senadores que são de oposição ao governo Jair Bolsonaro e os que se declaram independentes. De um tempo para cá já não são mais 7, esse número aumentou. Nesse grupo fazem parte o Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros, Otto Alencar, Humberto Costa, Alessandro Vieira, Elisiane Gama, Rogério Carvalho, Tasso Gereissati e Eduardo Braga. Acontece que o senador Eduardo Braga já não mais faz parte desse grupo, por causa das divergências com o presidente Omar Aziz, principalmente essa semana após o depoimento do deputado estadual Fausto Júnior. O senador chegou a dizer que Omar Aziz não está presidindo a CPI da forma devida. Por causa dessa divergência, o próprio G7 afastou o senador Eduardo Braga. Ele não participa mais das reuniões e nem das decisões do grupo. Inclusive, criaram outro grupo no WhatsApp do G7, onde ele não está. E aí esvaziaram o grupo anterior, para vocês verem a situação. Os senadores do G7, na verdade, estão isolando Eduardo Braga para blindar o grupo.
para que os conflitos entre eles, o senador Omar Aziz e Eduardo Braga, que envolvem questões regionais do Amazonas, não afetem a credibilidade desse grupo. Chegaram a dizer que Eduardo Braga teria passado a ser da ala governista, mas, em nota, o senador negou que esteja havendo problemas com o G7 e também negou que faça parte da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que é um membro independente da CPI, ou seja, ele está correndo ali pela lateral, pelo centro, sozinho. É isso, Karine. Ok, que mais tivemos hoje depoimento de importante durante a CPI, Carlos Eduardo? Hoje foi puxado, né? Foi hoje tenso o cabo tenso. Não tem um dia que seja tenso. Verdade. Eu acho que assistir a CPI tá melhor que assistir seriado, esses streams da vida. Verdade, é novela, igual reality show, né? Teve muita mudança, isso sim. Sempre tem um capítulo novo e sempre tem uma estratégia diferente que dá muita emoção. Mas tudo isso é muito sério, porque envolve a investigação sobre a crise da pandemia. Karime, hoje o cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, o senhor Luiz Paulo Dominguete, quase saiu preso da CPI hoje, depois de ser acusado de tentar plantar uma prova falsa, um áudio para tentar incriminar o deputado federal Luiz Miranda, daqui do Distrito Federal. Na semana passada, o deputado Luiz Miranda prestou depoimento na CPI dizendo que o presidente Jair Bolsonaro sabia da pressão que estava sendo feita para que o governo fechasse um contrato superfaturado de vacinas indianas Covaxin. Nesse áudio apresentado pelo cabo Dominguete, tentou-se fazer entender que o deputado estaria tentando intermediar a compra de vacinas. Só que aí os parlamentares perceberam a estratégia da base governista, que era tirar o foco da denúncia de superfaturamento, aliás, de propina na compra de vacinas da AstraZeneca, que foi o motivo pelo qual o Dominguete estava lá na CPI. E aí resultou uma grande confusão. Apreenderam o celular do cabo Dominguete, o deputado Luiz Miranda apareceu na CPI, deu uma cochichada no ouvido do relator, fora o bate-boca durante quase todo o depoimento do cabo Dominguete. O presidente Omar Aziz usou até um termo da nossa cultura popular para divertir o cabo Dominguete. Vamos ouvir essa parte. Só para concluir, lá na nossa região, chapéu de otário é marreta. E jabuti não sobe em árvore. Perfeito. Tá? O senhor está sob juramento. Perfeito. Pois não, excelência. Tá certo? Não venha achar que aqui todo mundo é otário. Pateta. Não é. Tá? Perfeito, nem pateta. presidente. Veja bem qual é o seu papel aqui. Veja qual é o seu papel aqui. Do nada surge um áudio do deputado Luiz Miranda. Tá certo? Chapéu de otário é marreta, irmão. Presidente, só para entender aqui, o áudio é importante. Sim, então é. Não, senador, eu não estou aqui defendendo o deputado Luiz Miranda, não. É o que senador, o deputado Luiz Miranda, inclusive, eu sugeri que convocasse para voltar aqui. Tá certo? Porque ele fala uma coisa aqui, dá uma entrevista ali, fala outra coisa ali, depois grava um vídeo e diz. Tá brincando com a gente? O deputado Luiz Miranda está convocado para estar terça-feira aqui na CPI. Aí o puxão de orelha do senador Omar Aziz, presidente da CPI da Covid lá no Senado Federal, falando, advertindo o depoente de hoje, Carlos Eduardo. Que tenso, hein? Mas que confusão, né? O cabo Dominguete chegou lá para falar mais sobre essa denúncia que ele fez de que um servidor do Ministério da Saúde teria pedido $1 para cada vacina vendida, AstraZeneca. Seriam 400 milhões de dólares, ou seja, uma propina bilionária, mais de R$1 bilhão. Foi lá para falar mais sobre isso e acabou mudando o foco para um áudio contra o deputado Luiz Miranda. O objetivo foi embaralhar o jogo, mais do que já está embaralhado. O senador Alessandro Vieira pediu da presidência da CPI a prisão do cabo Dominguete. Vamos ouvir essa parte da CPI. Nós vamos ter que entrar no detalhe das quebras e das análises para compreender exatamente o que acontecia no Ministério da Saúde. Porque no momento mais grave do país, as pessoas que ali estavam negociando dinheiro em insumos que custaram a vida dos brasileiros. Isso é uma gravidade absurda. Nós temos um presidente da República que não tem a capacidade de desmentir a denúncia. Esse é o nível que o Brasil chegou.
e o senhor se prestou a um desserviço para a nação. Eu lamento e, senhor presidente, ao final desse procedimento todo, eu peço que a presidência avalie a hipótese de prisão em flagrante pelo falso testemunho. Aí, então, mais um depoimento acalorado da CPI da pandemia hoje lá no Senado Federal, e esse aí foi o senador Alessandro Vieira pedindo uma prisão. Carlos Eduardo, e teve essa prisão? Não teve. Não teve porque o senador Omar Aziz interveio, acalmou os ânimos aí e olha, eu não vou pedir a sua prisão, mas eu vou te fazer umas perguntas. O que você veio fazer realmente aqui? No final, apaziguou e o cabo Dominguete não disse nada, não revelou quem deu aquele áudio, se aquele áudio estava editado, qual era o objetivo daquilo. Mas, na verdade, nessa história, Karime, não tem santo nenhum. A empresa, a farmacêutica da qual o Dominguete seria representante, ela não tem nem escritório no Brasil. A AstraZeneca já disse que ele não tem representante no Brasil. Ou seja, o cabo Dominguete, ao que parece, ele agiu de forma autônoma, representando alguém. E não eram essas empresas. Estava negociando com o Ministério da Saúde, que não checou as informações desse representante. Ou seja, já não se sabe o teor nem dessa denúncia, nem se havia esse contrato e nem dessa questão do áudio, ou seja, embaralhou tudo. Isso é muito perigoso para a CPI, que tem que investigar dados concretos. E foi isso que o senador Eduardo Braga advertiu, que o Brasil pode estar sendo vítima de um golpe internacional. Vamos ouvir essa parte. O Canadá, na província de Saskatchewan, sofreu a mesma tentativa do Brasil. Então, esta denúncia, nós podemos estar diante de um golpe internacional importantíssimo. E esta comissão tem que investigar tudo e a todos. A denúncia feita pelo depoente de $1 a mais em cada vacina é grave, gravíssimo. Tão grave quanto o estelionato de tentar vender uma coisa que não existe. Tá aí, então, a fala do senador Eduardo Braga durante os trabalhos de hoje da CPI da pandemia do Senado Federal. Carlos Eduardo, que tenso, hein? Tenso, e agora a CPI tem mais trabalho para cumprir, para descobrir a verdade dessas informações. Karime, Cid, antes de passar para vocês uma última notícia, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu hoje à tarde arquivar o inquérito dos atos antidemocráticos que foi aberto no ano passado. Mas, ao mesmo tempo, ele determinou a abertura de uma nova investigação, ou seja, um inquérito sobre a existência de uma organização criminosa que opera divulgando fake news. A investigação vai alcançar assessores de Flávio e de Carlos Bolsonaro, funcionários do Palácio do Planalto, entre outros expoentes do bolsonarismo. Oficialmente, ainda não haverá diligências diretamente contra os filhos do presidente, que devem ser pedidas em uma próxima fase dessa investigação, informou o STF. Agora com vocês, Karime e Cid. Muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente. Carlos Eduardo, boa noite, bom trabalho. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Agora em Manaus, 6h48. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, daqui a pouco, no 18 horas, especialistas analisam a atuação das tropas da Força Nacional no Amazonas depois dos ataques criminosos registrados aqui no estado. É o nosso assunto daqui a pouquinho, logo depois da playlist. 18 horas. Bom, agora vamos para a previsão do tempo para o dia de amanhã com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista segue em 21 graus e a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 38% e 72%. 18 horas. Economia. Muito bem, vamos aos indicadores econômicos. Com o noticiário político conturbado aqui no Brasil, o dólar ganhou fôlego sobre o real e passou a ser negociado acima
de R$ 5,00. Fechou em alta de mais de 1,45%, cotado hoje a R$ 5,45. O euro também fechou em alta em mais 1,36%, cotado a R$ 5,97. Já o Bitcoin fechou em baixa, menos 1,45%, cotado a R$ 169.716. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, apresentou também viés negativo durante o dia e fechou a quinta-feira com variação de menos 0,9%, com 125.666,19 pontos. Investidores também reagiam aos dados aí de maio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados pelo Ministério da Economia. A pesquisa informa uma variação positiva de 0,70% no mês de maio, em comparação com abril. Em maio foram criados o total de 280.666 novas vagas de trabalho formal aqui no país. No período foram 1.548.715 admissões e 1.268.049 desligamentos. O estoque, que é a quantidade total de contratados de trabalho formais ativos em fevereiro deste ano, chegou a 40.596.340. E ainda de acordo com os dados do CAGED aqui no Amazonas, o número de trabalhadores contratados com carteira assinada em maio deste ano foi maior que o total de demitidos no mercado formal. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Ananda Chama. Dados divulgados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados com atualização mensal do Ministério da Economia apontam que o número de trabalhadores contratados no Amazonas com carteira assinada em maio deste ano foi maior que o total de demitidos no mercado formal de trabalho. Durante o mês, foram criados 15.537 postos de trabalho. Já as demissões atingiram 11.694 trabalhadores. Devido ao saldo mensal de 280.666 postos de trabalho durante o mês de maio, o estoque nacional de empregados formais chegou a 40.596.340, com uma variação positiva de 0,70% em comparação ao mês de abril. Os setores de atividade econômica que registraram melhores resultados quanto ao nível de empregos são os de serviço, de atividades ligadas às áreas de informação, comunicação, atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativos, comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas, indústria geral, agricultura, pecuária, entre outros. Essas e outras informações você acompanha no 18horas.com.br. Ananda Chama para o 18 horas. 18 horas. E na próxima semana completa um mês de atuação das tropas da Força Nacional aqui no Amazonas, depois da série de ataques criminosos registrados em Manaus e no interior do estado. Mas o fato é que até agora, o governo ainda não anunciou medidas para melhorar a segurança aqui do estado. É isso mesmo, Karime, olha. Para especialistas da área, a presença da Força Nacional aqui não é eficiente, justamente por não ter tarefa específica. Temos mais detalhes com Júlia Gomes. Depois da série de ataques criminosos na capital e em 6 cidades do interior do Amazonas, no início do mês passado, 144 policiais da Força Nacional chegaram a Manaus no dia 9 de junho para ajudar a conter a onda de violência que colocou a população em lockdown. Os ataques criminosos, segundo a cúpula da Segurança Pública do Amazonas, iniciaram depois da morte de um líder de uma facção criminosa. A cidade ficou praticamente 2 dias sem transporte público, a vacina contra a Covid-19 foi interrompida, serviços públicos também foram suspensos, além de prejuízos a prédios e ônibus após serem queimados. E sem conseguir conter os ataques, o jeito foi pedir ajuda e pelo prazo de 30 dias, as tropas da Força Nacional foram enviadas para atuar no estado, tanto na capital quanto no interior. Mas próximo de completar o prazo de atuação dos militares no Amazonas, que pode ser prorrogado, o governo estadual ainda não anunciou medidas para melhorar a segurança.
Os policiais da Força Nacional seguem dando apoio às operações da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Mas, para o sociólogo e professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, a presença da Força Nacional é inócuo, ou seja, ineficiente justamente por não ter tarefa específica, e que o Estado precisa criar mecanismos de comando e controle mais eficientes com relação ao trabalho de combate ao narcotráfico. É inócuo a presença da Força Nacional, porque ela não tem tarefa específica. A Força Nacional teria tarefa específica se fosse, por exemplo, tem uma área conflagrada, digamos que a área X ou Y, o bairro X ou Y está conflagrado, e nós vamos precisar entrar na área. Então nós vamos precisar de reforço policial para fazer o cerco dessa área, enquanto que a Força Nacional, a Polícia Militar e a Polícia Civil local vão entrar. Aí você tem uma função. Mas do jeito que está, eu não tenho acompanhado, mas se você for olhar, essa corporação entra na rota, entra na rotina do policiamento do Estado. Para o professor da UFAM, não só o Amazonas como o Brasil precisa desenvolver um trabalho de inteligência e perícia independente do poder público, para atuar não apenas nas conhecidas bocas de fumo, mas em quem de fato gerencia o tráfico de drogas. A Polícia Civil e a perícia tem um problema de natureza, quer dizer, então, a maior parte dos países onde você tem redução drástica de violência, esses aparatos policiais, eles são independentes da Polícia Civil e eles são independentes do governo do Estado, do gabinete do governador. Ou seja, o pessoal da área forense, que é o cara que produz a investigação, que produz os laudos, etc., esse cara não pode estar subordinado ao secretário de Segurança Pública. Porque toda vez que ele começa a trabalhar, os empresários da droga operam para dentro do gabinete do secretário, para dentro do gabinete do governador, para dentro do gabinete do deputado, líder do governo, e congela o trabalho. Então, você não tem perícia, não porque você não tem peritos habilitados, embora precise fazer concurso já há muito tempo que não se faz, mas é porque não tem autonomia para trabalhar. E quando eu falo autonomia, não é deixar os caras soltos, não, pelo contrário. É tirá-los de dentro do gabinete do secretário de Segurança Pública e colocá-los sob a subordinação do Ministério Público, como é, por exemplo, nos Estados Unidos, como é na Europa. Ainda durante a onda de ataques, no início do mês passado, o secretário de Segurança Pública do Amazonas, o coronel da Polícia Militar, Loismar Bonatis, afirmou que a Secretaria de Inteligência do Governo do Amazonas não tinha como prever os atos e que a bandidagem sempre está um passo à frente da polícia. Segundo ele, os órgãos de segurança não imaginavam que o assassinato do líder de uma facção criminosa geraria reações dos bandidos. Sempre foi assim, isso é da humanidade. A bandidagem sempre está um passo na frente da polícia. É mesmo? Sempre, pode observar, isso é científico. Você sempre, por mais que você queira, não tem como prever. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública, mas até o fechamento da matéria não tivemos resposta. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Agora em Manaus, 7 horas e 2 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O pacote de maldades do governador Wilson Lima contra os servidores públicos vai fazer 2 anos este mês. O governador cancelou os vencimentos e datas bases dos servidores públicos do Estado até 2021. Todos os servidores sofreram perdas salariais. O Wilson Lima criou um clima de insatisfação que permanece até hoje. Mesmo com recordes históricos de arrecadação, o pacote de maldades foi mantido. Os milhões a mais do contribuinte não impediram os escândalos de corrupção, nem os problemas graves no combate à pandemia, como a falta de oxigênio para pacientes de Covid-19. Houve recorde nos gastos milionários com propaganda, mas o povo não se deixou enganar. Em pesquisa Ibope, divulgada em novembro do ano passado pelo Grupo Rede Amazônica, o Wilson Lima aparecia com 70% de rejeição. E os números atuais não são diferentes. 18 horas. Ficamos por aqui na edição de hoje. Cid Soares, boa noite. Boa, até amanhã. Gente, obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.